Saúde aos irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha uma boa noite, assim, debaixo da proteção e da bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje tivemos um dia chuvoso, graças a Deus. Chuva está caindo sobre a nossa terra. E realmente sinal de bênção, assim, para todas as pessoas que necessitam, todos nós necessitamos dessa chuva. Vamos orar ao Senhor nesse momento e desejar, assim, rogar que o Espírito Santo de Deus produza nossos corações e nossas vidas, e Deus assim estabeleça a sua vontade e o seu querer no nosso mundo. Querido Pai, honra, glória e louvor seja dado para todos sempre, pelo santo e maravilhoso nome de Deus. Nós te damos graças por essa noite estarmos aqui reunidos em teu nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o nosso culto racional. Ó Deus, abençoa assim as nossas vidas, ó Pai, de cada um que pôde chegar até aqui, aqueles que não puderam chegar até aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Deus amado, tenha abençoado, Pai, a sua vida, visita com o teu Espírito Santo, concedendo, ó Deus, assim, da tua graça e da tua imensa misericórdia. Ó Deus, perdoa seus pecados, ó Deus, ó Pai, e que venhamos, ó Pai, oferecer a Ti algo agradável, santo e que agrade o teu coração. O nosso louvor, ó Pai, suba como aroma suave às tuas narinas. Ó Deus, toma nas tuas mãos assim a nossa vida, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Convido a irmã Jana, para nós louvarmos ao Senhor nessa noite. Graças a Deus, irmãos. Eu gostaria de ler, antes de nós louvarmos ao nome do nosso Deus, uma passagem que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5, onde nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia, no último tempo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ser o motivo da nossa alegria todos os dias das nossas vidas. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que nós acordamos, que o Senhor nos permitiu o nosso fôlego de vida. É um dia onde nós estamos recebendo as bênçãos do Senhor, porque Deus se compadece da terra e está chovendo, O Senhor tem mandado essa chuva. Então, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, os nossos dias aqui nessa terra, porque são passageiros, mas que enquanto estivermos aqui, possamos testemunhar e louvar e adorar o nome do nosso Deus como grande, e suficiente Salvador das nossas vidas, porque o que somos sem o nosso Deus? Nós não somos nada. Então que possamos adorar o nome do nosso Deus nesta noite. Amém? E vamos começar a louvar o nome do nosso Deus com o hino Derrama a Tua Glória.
Louvores, não só da boca para fora, cantando da boca para fora, com palavras
palavras soltas, mas sim adorando de todo o nosso coração, entrando na presença do nosso Deus, porque Ele é digno. O que possamos adorar mais uma vez em nome do Senhor nessa noite. aprendendo da palavra do nosso Deus e estar adorando o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso cuidado, né? Porque Ele tem cuidado de nós, então que possamos a cada dia
estarmos mais na presença do nosso Deus e buscar a sua santa presença. Amém. E ainda a oportunidade de uma Antônio, a oportunidade, hoje é um dia muito especial, né, dia Sagrado, você vai fazer uma declaração de comida, né, para a gente, né? São salmos conhecidos, meus irmãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas submergentes. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas dos lábios frescos, ou caminho do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A palavra é essa, né? O Senhor é o pastor. Né? Tão bom de saber que temos alguém que cuida da gente, em quem podemos confiar. Creio que o pastor, Deus, o nosso pastor, o nosso Pai, ele quer nos proteger em todos os momentos. Nada me faltará. Agora o problema é quando cuidar pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse é o segundo problema do ser humano. Confiar em Deus em todos os momentos da sua vida. Porque sabemos que Deus é Deus. Ele é Pai, Ele é pastor, Ele cura e Ele protege. Só que muitas vezes, quando passa por uma dificuldade, não crê, não confia em Deus como se Ele continue fiel. Ele vai suprir, Ele vai cuidar em todos os momentos, seja momentos bons, seja momentos difíceis, momentos dificultosos, momentos de dificuldade, momentos de apreensão. Então, esse é o problema do mundo. Confiar. Confiar em qualquer situação, em qualquer momento. Vemos aqui o exemplo de pessoas que confiaram em Deus em toda situação, mesmo no momento difícil, no momento de dificuldade, no momento em que a morte estava próximo dele, andou pelo coração da morte e confiou, realmente, por saber que Deus é seu pastor. Se realmente Deus estava com ele, não teria medo algum, confiava em Deus. Vimos aqui no livro de Daniel, exemplo aqui de Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando foram lançados na praia do fogo. Eles tinham uma aprovação tremenda. No livro de Daniel,
diante. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, e lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos teus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, disposto, e quando ouvirdes o som da bandeira, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorais, sereis bem distante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformado o aspecto do seu rosto por Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o seu costumava. Podemos aqui dar um exemplo de fé desses 3 jovens, sabendo que Deus está em qualquer situação, seja na alegria, seja na mudança, seja na paz, seja em qualquer momento. Mesmo que pode ser da morte, eles confiaram em Deus. Ainda que eu não gaste, eu levar a Santa Boca primeiro. E Deus, nesse livro, onde fez que o Senhor protegeu-os, guardou, os livrou. Mal nenhum deu até 3 jovens. Eles foram protegidos por Deus e foram falsos. Então, são para nós. Muitas vezes só vemos Deus quando tudo está bom, quando tudo está legal, não há dificuldade, não há problema, não há qualquer empecilho. Quando há, duvidamos que Deus esteja conosco. Deus realmente me protege, me ama. Agora, a pergunta é: será que eu realmente estou com Deus? Confio nele? Porque qualquer situação, Ele é nosso pastor, devemos confiar nele. Amém. Graças a Deus. Agora, só declaração aqui. Está, né? Os irmãos abrem sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós nos propomos a falar hoje sobre feliz dia de hoje. Feliz dia de hoje. Todo dia é dia de alguma coisa. Antigamente era Lucas 7, 36. Então, se o tempo ler o texto todinho, vamos estar a ler. Nós vamos ler só 48, 49, Lucas 7. Todo dia é dia de alguma coisa, né? Ligando hoje é o dia da pegar salário, alguma coisa desse tipo. Todo dia, se você pegar um calendário, olhar um calendário, né, de datas comemorativas, todo dia está comemorando alguma coisa. Todo dia tem alguma coisa para comemorar. Hoje é o aniversário da Jane, né? Um dia muito especial, né? Mas o que eu quero refletir com os irmãos é que todos os dias, na realidade, são especiais. Todo dia é um presente de Deus. O nosso dia é um presente de Deus.
E nós precisamos viver exatamente o nosso presente, viver exatamente esse presente de Deus na nossa vida. O que acontece é que vem muitas pessoas aqui, muitas vezes por questões passadas ou até questões futuras, as pessoas deixam de viver o seu presente. O seu coração está preso a um passado ou mesmo com medo do futuro. E as pessoas deixam de viver o seu presente. Jesus, ele veio exatamente restaurar a vida do homem. Jesus veio exatamente para nos dar uma viva esperança. O propósito e a mensagem real do Evangelho para nós, as boas novas do Evangelho para nós, é que existe uma esperança. O nosso coração é cheio de esperança. Deus tem exatamente uma palavra de vida e não uma palavra de morte para nós. Lucas 7, versículo 48, diz assim: disse a ela: os teus pecados se são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Quero orar mais uma vez, colocando assim as nossas vidas diante do Senhor. Querido Pai, nós agradecemos pela tua palavra, pela tua de hoje. Rogamos que o teu Espírito Santo traga a iluminação, traga a clareza, traga, ó Deus, a cura, traga a lavagem, ó Deus, necessária no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ser, para que sejamos curados, para que sejamos salvos, para que sejamos libertos, para que sejamos, ó Pai querido, aquilo que tu queres que nós sejamos. Ó Deus amado, traz libertação pela tua palavra, traz vida aonde há morte. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu te rogo, por fé te agradeço. Amém. Esse texto é muito interessante, que Jesus chega na casa de um homem, engano Simão, e está sentado à mesa lá. E chega essa mulher, prostituta, uma mulher da vida, uma mulher que todo mundo sabia que ela, o texto está ainda como pecadora. E aquela mulher chega por trás e começa a chorar e molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas, e colocando perfume, enxugando com os seus cabelos. E aquela cena é uma cena assim meio complicada, de qualquer pessoa assim presenciar. E Jesus faz uma lição muito bonita ali naquela casa. As pessoas começam a querer criticar Jesus, porque se Jesus soubesse quem era aquela mulher, se ele fosse um profeta, ele não ia permitir que acontecesse alguma coisa daquele tipo. Só que Jesus, ele traz uma lição em relação a quem mais é perdoado, é a pessoa que mais ama. Então, quem é perdoado uma dívida maior é a gratidão dessa pessoa para com aquela outra. E Jesus faz exatamente essa lição. E a Bíblia nos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto maior o pecado, quanto maior exatamente o nosso problema, maior é a graça de Deus na nossa vida. Porque na verdade, diante de Deus não existe o grande ou o pequeno. Diante de Deus não existe pecadão e pecadinho, porque qualquer pecado, mediante a grande graça e o grande amor de Deus, é eliminado completamente. Não importa se você apenas fofocou ou falou a vida alheia, ou se você pegou uma faca e tirou a vida de outra pessoa. Diante da sociedade, diante dos resultados, das consequências sociais, nós sabemos que são resultados muito grandes entre uma coisa e outra. Diante dos homens, diante da nossa vivência, existe uma consequência muito grande, mas diante de Deus, não importa esse tamanho da transgressão, porque a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado que você mesmo cometer. O amor de Deus para conosco, ele é muito maior do que qualquer coisa que venha cometer. Se nós
Só que normalmente as pessoas, elas estão, todo mundo busca ser feliz. E normalmente quando a gente busca a felicidade nesse mundo, nós estamos tendenciosos exatamente a se decepcionar. Porque na realidade tudo que nós vislumbramos nesse mundo para jogar o nosso coração, a nossa felicidade, ele tem data de validade. Vai se vencer, se vence, ou mais tarde ou mais cedo, chega um dia que isso aqui não dá mais. As pessoas estão aí buscando em autoajuda, as pessoas estão buscando aí muitos recursos humanos. O pessoal olha esse livro de autoajuda, se você fizer isso, se for proativo, se for assim, se for assado, né? Se você fizer uma série de coisas, você vai conseguir, você vai vencer. Só que nessas coisas nós não encontramos a verdadeira felicidade. Porque um dia a notícia ruim vai chegar para nós. Um dia vai chegar exatamente aquele momento em que nós seremos frustrados. Um dia, se nós colocamos o nosso desejo, a nossa vontade toda em um bem material, seja um carro, seja lá o que for, uma casa, um dia o carro bate. Um dia pode acontecer um acidente, um dia a casa pode pegar fogo. E acabou-se toda a sua felicidade, acabou-se todo o seu ideal de vida. Porque tudo aqui se acaba. Você já está numa questão até do próprio filho. Ah, meu filho é a minha vida, é o meu tudo. Só que nós morremos, nossos filhos morrem. Nós se decepcionamos. Seja lá com nossos filhos, seja lá com quem for, que a gente coloca exatamente a nossa confiança. Salmista diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. Jamais eu quero que trazer uma palavra aqui de você: ah, você não luta por nada, você não ama seus filhos. Não é nada disso, não. É porque a gente precisa ter a consciência firmada na rocha que é Cristo. A nossa mente precisa estar cativa a Cristo. Não é as coisas deste mundo, seja lá o que for, pai, mãe, seja lá o que for. Pois Jesus diz: olha, quem ama mais, seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a mim. Isso não é digno. Porque em nossa vida existe uma esperança viva, e essa esperança está nos céus. Muitas vezes nós confundimos muito, porque Deus nos abençoa, né, na nossa vida, porque Deus abençoa o nosso lar, Deus pode abençoar as nossas finanças, Deus pode abençoar o nosso relacionamento, Deus começa a abençoar a nossa vida, e nós começamos a achar que o propósito de Deus é essas coisas. Mas essas coisas são muito passageiras. Essas coisas, elas são temporais. Essas coisas, elas passam, tudo passa. Mas se nós queremos viver o nosso hoje, se nós queremos viver na plenitude, na bênção de Deus, porque Jesus nos chamou exatamente para que nós tenhamos vida e vida abundante. A vida em que Deus ele oferece para nós não é apenas uma perspectiva futura, embora que a perspectiva futura, a esperança futura seja algo muito maravilhoso da parte de Deus, mas não se resume a isso. A vida abundante de Deus, ela começa no hoje, ela começa agora, ela começa nesse exato momento, ela começa nessa vida, apesar de que possamos passar por todas essas coisas. A palavra de Jesus a esta mulher, versículo 48, diz assim: olha, os teus pecados são perdoados. Se queremos viver hoje debaixo da plenitude da bênção de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é ter um passado bem resolvido. Quando Jesus diz: olha, os teus pecados estão perdoados, está dizendo: olha, tudo isso que aconteceu lá atrás, toda essa tua vida de
prostituição ou da sua vida de pecado. Eu quero resolver agora. Eu quero resolver exatamente esse teu passado. As pessoas, elas deixam de viver o presente porque muitas vezes estão vivendo uma frustração, uma derrota do seu passado. Muitas vezes por causa de uma dor que foi marcante em sua vida. Elas deixam de viver exatamente o seu presente, porque o seu coração está preso exatamente a essa dor, preso ao seu passado. Precisamos ter um passado bem resolvido. Evidentemente que nós não podemos mudar o nosso passado, não podemos voltar atrás e mudar o nosso passado, mas podemos pegar o nosso passado, toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento, usá-lo como ferramentas de Deus para ajudar outras pessoas que estão passando por as mesmas coisas que nós passamos. Usar o nosso erro para ajudar outras pessoas para que não cometam o mesmo erro que nós cometemos. Usar os nossos erros, a nossa experiência nos nossos erros, para conduzir outras pessoas para que elas também não possam passar por esses mesmos problemas. Aliviar essas pessoas desses mesmos problemas. Usar exatamente a nossa doença e a nossa cura para levar exatamente cura para outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. É isso que a palavra de Deus apresenta para nós. Com as consolações que somos consolados de Deus, nós possamos consolar as pessoas que estão passando por tribulações. Os nossos erros, os nossos tropeços não acontecem. Eu não consegui. Isso foi muito doloroso, isso foi muito ruim. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro comigo. Os nossos erros, Deus nos conduziu exatamente a esse momento, ao aqui e agora, para que nós venhamos olhar para tudo isso e fazer de tudo isso um método para podermos ajudar outras pessoas, para podermos ser colunas, para que possamos ser a mão estendida para outras pessoas que estão passando por esses problemas. Em Romanos 5, 20, ele diz: onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. A graça de Deus ela precisa transbordar na nossa vida. A graça de Deus precisa alcançar exatamente as nossas dores, os nossos sofrimentos, e transformar toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento em algo em que liberte outras pessoas, em que sirva para outras pessoas. Para nós termos um passado bem resolvido, nós precisamos também liberar perdão sobre os outros, sobre nós mesmos, e fazermos as pazes com Deus. A questão do perdão é algo minucioso. Minucioso porque exige muitas vezes de nós. Exige de nós uma determinação de querer. Quando muitas vezes a vontade não é querer. A vontade é matar, a vontade é destruir, a vontade é esmagar. Mas quando nós tomamos conhecimento do tamanho do perdão de Deus para conosco, do que foi que Deus lhe fez ao nosso respeito, do grande e maravilhoso amor que Ele se estendeu para nós, do tamanho do perdão de Deus na nossa vida, quando nós temos exatamente a noção desse amor, a noção do perdão de Deus na nossa vida, a gente começa a olhar para quem nos magoou e assim, mas isso aqui não é nada em relação ao que Deus fez comigo. É o que Jesus ele fala no contexto exatamente dessa mulher. Ele diz: olha, se um tem uma dívida muito grande e o outro tem pouca, quem ama mais? Exatamente aquele que é mais, foi mais perdoado e perdoado. Então, e a palavra de Deus diz: se nós não perdoamos
amor de Deus e do perdão de Deus que foi estendido para conosco, Lá em Marcos 11:26, ele diz: se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Precisamos perdoar muitas vezes nós mesmos, porque muitas vezes nós, eu errei de novo, e chega um ponto em que você, rapaz, não tem jeito para mim. E o pior de tudo é que muitas vezes nós não queremos perdoar Deus. Olha que coisa. Ficamos irados contra Deus, nos revoltamos contra Deus, porque aconteceu alguma coisa e culpamos Deus por aquilo que aconteceu, porque Deus permitiu que acontecesse tal coisa na minha vida, porque Deus permitiu que acontecesse tal coisa na minha família ou com alguma coisa minha. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Se o homem tem algo para se queixar, se queixe dos seus próprios pecados. O que acontece de mal na nossa vida é resultado exatamente das nossas escolhas erradas, as decisões que nós tomamos. A pessoa escolhe, viu o carro bonitão, gatão, casou, depois está apanhando dentro do gatão, levando unhada. Aí Deus permitiu que acontecesse isso, que eu me casasse. Você se escolheu, você preferiu, você. Não consulta Deus, não pergunta a Deus, a opinião de Deus sobre nada, e depois que o negócio está feio. Para nós resolvermos e termos um passado bem resolvido, precisamos olhar para a nossa história com um olhar de gratidão. Somos perdoados por Deus, mas se você não é grato a Deus, é porque você não percebeu o perdão de Deus na sua vida, o que Deus ele fez na sua vida. Nós precisamos viver no modo de gratidão, ser grato. Quando nós vivemos com gratidão, nós sentimos satisfação. É o contrário da murmuração. Pessoa que se queixa, por causa disso, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro. Hebreus 12:28 diz assim: por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo em que o agrade, com respeito e com temor. Nós vamos ter um coração grato a Deus. Em vez de nós estar contagiando as pessoas com murmuração, pessimismo, negativismo, nós precisamos contagiar as pessoas com a alegria do Espírito Santo. Precisamos contagiar as pessoas com a gratidão em nossos corações. Precisamos contagiar as pessoas com a esperança viva em que existe em nós. Não vai dar certo, não está tudo ruim, está tudo assim. Deus é a nossa força. Nós podemos todas as coisas do Senhor. Nós podemos todas as coisas do Senhor. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Apesar de que essa carne mortal ela venha se desfalecer, nós temos um edifício em Deus. Nós temos algo guardado em Deus, e quem não pode se comparar com nada nessa vida. Não há dor, não há sofrimento, não há decepção, não há nada de ruim. Só alegria, gozo,
na parte de Deus. Porque quem não é grato, quem não agradece, não vive de fato, de verdade. Mas precisamos também ter uma vida bem resolvida em relação ao nosso passado, para que nós possamos viver o nosso presente. Mas precisamos viver o presente. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: olha, a tua fé te salvou. A salvação pela fé é uma atitude que precisamos ter todo o tempo, todo momento, tempo presente, caminhando com Jesus. Ele nos salva todos os dias, apesar do nosso passado e apesar do nosso futuro. O Senhor está nos salvando diariamente, constantemente, todo instante, todo momento. Ele está nos livrando, nos guardando de todo mal. As transformações de Deus na nossa vida são transformações do tempo presente. É diariamente, é constantemente, é todo dia, toda hora, todo momento. Todo momento, cada minuto, cada segundo, cada instante. Deus está nos renovando. Deus está realizando transformações na nossa vida. Nós precisamos, nosso coração, nossa vida precisa estar aberta exatamente para o novo de Deus, para o novo momento de Deus, para o instante em que Deus ele está trabalhando em nosso coração, em nossa vida. Precisamos desenvolver a salvação diariamente. Diariamente precisamos desenvolver a salvação que recebemos da parte de Deus. Precisamos nos levantar da nossa cama se levantar a cada dia da nossa cama e abrir o nosso peito, o nosso coração para o que Deus ele tem a nos conceder a cada dia. Não adianta ficar lá deitado achando que tudo está perdido, tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Não, de maneira nenhuma. Precisamos nos levantar todo dia e declarar as verdades de Deus que Ele tem para a nossa vida. Precisamos iniciar o nosso dia na presença de Deus, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Eu me recordo do tempo em que um tempo muito complicado na minha vida foi logo quando eu terminei o ensino médio e almejava um emprego, alguma coisa, a pessoa termina o ensino médio, querendo casar e eu vou dizer uma coisa, e não tem nada, não tem trabalho, não tem nada, é uma miséria, vergonha, é uma coisa, foi a pior fase da minha vida que eu me lembro. Passei muita coisa ruim, mas psicologicamente, né, na minha cabeça, né, passei muita privação, muita coisa, mas na minha cabeça, assim, psicologicamente, foi o pior momento da minha vida, foi esse. Em que não tinha perspectiva de nada, não tinha perspectiva de emprego, não tinha perspectiva de estudo, não tinha perspectiva, sabe assim, para nada mesmo. E a pessoa almejando construir algo, né? A pessoa não está nessa fase, né? Está querendo, né? Assim, construir, ter casa, casar e, né? Fazer alguma coisa na vida. E quando a pessoa pode não ver nada, não tem nada, é uma miséria, mas não tem mundo. Eu me recordo que eu ia fazer cursinho e no meu caderno, na minha pasta, eu tinha um versículo bíblico, todo dia eu tinha um versículo para aquele dia. Eu tinha um versículo, eu passava um dia pensando naquele versículo, lendo aquele versículo, e relendo e meditando naquele versículo, porque eu precisava de algo em que me sustentasse.
sustentasse, que me desse esperança, que me desse força. E, sabe, a palavra de Deus, ela mistura. A palavra de Deus, ela transforma o nosso ser. A palavra de Deus nos dá esperança. Em Deus nós temos uma viva esperança. Em Deus nós não somos desamparados jamais. Sabe? Deus, Ele olha para a nossa vida. Ele olha para a nossa história. O salmista diz, olha, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Porque na verdade, se existe algo que precisamos guardar, é o nosso coração. Porque do nosso coração é que jorra todas as coisas da nossa vida. E Deus, Ele nos vê o quê? O coração. Não adianta você fazer muita coisa, querer fazer muitas obras, muita coisa, como seu coração é mau, como seu coração é perverso. Deus, Ele vê exatamente o nosso coração. Por isso precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Guardar a palavra de Deus. Por isso o Paulo, ele diz, olha, tudo que é bom, tudo que é mal, se existe algum louvor, se existe alguma coisa maravilhosa, é isso que precisa ocupar a vossa mente. A mente de vocês precisa ser guardadas, ocupadas pela palavra de Deus. Irmãos, se nós temos fraquezas, se nós temos falhas, se nós temos falta de alguma coisa, nós precisamos pedir a Deus, apresentar diante de Deus. Se nós sentimos vontade de desistir, se nós sentimos, somos tentados a voltar atrás, precisamos abrir nosso coração para Deus e pedir forças, socorro de Deus. Que Deus, Ele entra com providência na nossa vida. Deus, Ele age na nossa vida. Agora não precisamos ser tão menino de tal forma, querer que Deus faça as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Isso é muito idiotice da pessoa. Porque tem pessoas que oram a Deus e parece que quer que Deus desça com um anjo aqui com uma bandeja para servir Ele, para resolver os seus problemas. É um processo. As coisas não acontecem da noite para o dia. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas normalmente não é bem assim. Existem processos, existem degraus que precisam ser escalados. A pessoa chega aqui e quer estar lá em cima. Não é assim. Existe uma caminhada que precisa ser feita. Milagre não é mágica. Tem pessoas que acham que milagre é uma varinha com um dano lá e pronto. Deus agiu, resolveu e transformou tudo, é desse jeito. Milagre é você trabalhar com Deus. Existe a sua parte que você faz no processo, e aquilo que você não pode fazer, Deus faz na sua vida. É assim que Deus, Ele opera milagres. É você estar caminhando em uma direção e você já está contando com o sobrenatural de Deus. Você já está contando que Deus, Ele vai agir, Deus, Ele vai operar, porque vai chegar um ponto que você não pode e Deus pode. Ele é todo poderoso. Agora você precisa estar no processo, você precisa estar caminhando na direção em que Deus, Ele quer. E espere a ação de Deus. Pode esperar a ação de Deus, em que Deus, Ele vai agir no seu tempo, no seu momento. Agora o que acontece é que muitas pessoas precisam se livrar de algo chamado preguiça. É um monte de gente preguiçoso. Não se dispõe a nada, não se mexe na direção de nada. Está deitado, se balançando, querendo Deus vai agir. Né? Aí vai cantar, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, né? Porque Deus vai agir e eu vou ficar só me balançando. Na verdade, quem opera todas as coisas é Deus. Quem realiza todas as coisas é Deus. É Deus quem faz todas as coisas. Mas existe a nossa parte no processo. Ele derrubou a muralha de Jericó.
Não conta de, não fala de Jesus dentro do seu trabalho, na escola, no meio dos seus familiares. Eu quero que Deus fale comigo, mas não é a Bíblia. Como é que Deus vai falar com você se você nem pega na Bíblia? Eu queria sentir o toque de Deus na minha vida, mas não gasta um minuto de oração. Tem que se livrar da preguiça. Tem que se direcionar e tem que trabalhar na direção que Deus está apontando. Precisamos também nos livrar do medo. O medo muitas vezes paralisa muitas pessoas em direção à vida de Deus. O que vão dizer de mim? Mas, sabe, tem isso, tem aquilo outro, mas pode dar errado, pode, sabe, a pessoa entender errado, pode isso, pode aquilo outro. Porque eu fiz uma vez e deu errado. Precisamos nos livrar do medo. Isso chama ousadia. Precisamos ser pessoas mais ousadas. Se for para receber dinheiro, eu cobro, não tem esse negócio não. Mas se for para falar de Jesus, aí o negócio é mais complicado. É mais difícil. Precisamos vencer a depressão. E a escravidão emocional. Depositando a nossa fé e a nossa dependência diariamente em Deus. A depressão, conhecida também como a doença do século, é algo terrível. E todas as doenças emocionais aqui estão relacionadas à depressão. Às vezes a depressão não começa só pela simples ansiedade, revolução. É o que Jesus diz: por que vocês estão ansiosos pela vossa vida? Pelo que há de comer, pelo que há de vestir. Aí traz aquela palavra: olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos, Deus cuida desse bichinho. Para que não vai cuidar de você? Para que não vai cuidar de você? É porque a sociedade que nós estamos inseridos, o meio que nós estamos inseridos, é tendencioso, nos conduz exatamente à depressão. O sistema do mundo em que nós vivemos nos conduz à depressão. Isso é todos nós. Evidentemente que existem pessoas que têm um temperamento mais fraco que outras pessoas e caem logo e tem reações muito adversas. Tem desde a pessoa que fica agitada para a pessoa que fica retraída, fica enclausurada, dentro de si. Mas a depressão é algo que acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque toda a vida em que a gente coloca a nossa confiança, coloca o nosso coração, coloca o nosso amor, coloca, a nossa vida nas coisas aqui dessa terra, nós estamos fadados à decepção. Nós somos fadados a exatamente a frustração. Existem duas frustrações que é muito normal dentro da sociedade: a frustração de ter e a frustração de não ter. Tem pessoas em que são frustradas porque colocaram tanta sua esperança no trabalho, em adquirir coisas, que um dia que eles pegaram, adquiriram, tiveram as coisas, eles olharam para tudo e assim: rapaz, eu pensei que era uma coisa e agora é outra totalmente diferente. País
frustração quando você achava que a sua felicidade era exatamente aquilo. Tem pessoas que acham que a sua felicidade é o casamento, tem outros que acham que a sua felicidade é exatamente ele comprar, sei lá, um carro, uma mansão, uma chácara, sei lá, uma casa de praia, não sei o que mais lá. Ah, se eu fizer isso, eu vou ser uma pessoa feliz. Ah, vou ser feliz se não tiver um bocado de filho, pastor. Porque a felicidade não é essas coisas. Aí quando os bichinhos crescem, depois já começam a dar uns coisas nele, aí, meu Deus, eu quero, e tal, né? Porque achavam que aquilo ali era coisa, só para ser aprovado. E a outra frustração das pessoas é exatamente porque muitas vezes vivem lutando atrás dessas coisas e não conseguem. Aí são frustrados exatamente porque não conseguiram essas coisas. Frustrado porque não conseguiu e frustrado as pessoas que são frustradas porque conseguiram. Porque nada dessas coisas nos traz exatamente a felicidade. E assim vem as pessoas a depressão, frustração, decepção, a busca, o cansaço da vida, correndo atrás dessas coisas. Ah, eu tenho que ter quantos empregos para poder sustentar, para poder pagar, porque tem muita coisa para pagar, tem muita coisa. Precisamos, sabe, desembrulhar cada dia como um presente de Deus. Cada dia nós temos lutas, nós temos batalhas para serem vencidas. Mas precisamos receber cada dia como um presente de Deus. Cada dia como uma série de oportunidades que Deus está nos dando. Cada dia é um momento novo que Deus nos dá. Uma oportunidade nova que Deus nos dá. Para nós usarmos a nossa vida para a glória dele. Precisamos deixar para trás tudo aquilo que foi. E colocar na mão de Deus cada dia. Viver com esperança na presença de Deus. Os Salmos 95, versículo 7 e 5. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia. Somos o rebanho do qual Ele cuida. Escutem hoje o que Ele nos diz. Nós precisamos ter um passado bem resolvido para que tenhamos um presente vivendo na graça de Deus, mas também temos que construir um futuro. Quando Ele diz, Senhor, vai-te em paz. E chega para aquela mulher e diz, vai-te em paz. A Bíblia não nos ensina com relação a como devemos morrer, porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ter um futuro. Nós fomos criados para ter vida. E a proposta do Evangelho exatamente para nós é que tenhamos vida. Muitas pessoas não vivem o seu presente porque vivem preocupadas com o seu futuro, preocupadas com a morte. Muitas vezes nós não estamos bem resolvidos em relação ao nosso futuro. Muitas vezes pode criar um presente de medo. Quantas e quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente com medo? Com medo do vírus, com medo porque já tem outra mutação do vírus. O pior de tudo, depois pode aparecer outro vírus, e outro. A morte é uma realidade, meus irmãos. Todos nós. A morte é uma realidade da vida. Nós não
criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Por isso nós temos uma grande dificuldade em relação. Hoje a mídia ele faz esse negócio, sempre as pessoas morrendo de coronavírus, não sei o quê. Todo dia o pessoal morre. Todo dia são quase 800 pessoas morrem todo dia. Ataque cardíaco, AVC, problema respiratório. O pessoal morre da gripe, o pessoal toma vacina de gripe, porque o pessoal morre de gripe. E aqui a gente precisa se prevenir contra todas essas coisas. Quem vai aqui tacar o peito em cima de uma faca que eu vou morrer? Não existe isso. O que tem, você tem uma vacina, você tem uma vacina, você tem uma vacina contra outras coisas, você tem uma vacina contra isso aí, contra outra coisa que apareceu, você vai tomar. E vai se prevenir, vai tomar todos os cuidados necessários. Mas essa loucura em que está gerando na cabeça das pessoas, a pessoa não trabalha agora, fica com um clausurado dentro de casa, evidentemente que todo mundo se trancar dentro de casa, né? Evidentemente que você não vai correr atropelado, né? Evidentemente que isso não vai acontecer, né? Agora, eu acho que também você também vai ficar ruim, porque vai acabar a comida da sua dispensa e fica difícil. Você adquirir de novo, você come, né? E bota para fora aquele negócio, né? Precisa comer. Precisa trabalhar, a vida ela precisa girar, a vida precisa acontecer, mas lamentavelmente, por falta de expectativa em relação ao futuro, as pessoas estão aí desesperadas. Por isso Paulo ele disse o seguinte, em que o morrer é Cristo, e ele diz o viver é lucro. Interessante o que ele apresenta primeiro. Ele diz primeiro, morrer é Cristo. É porque se você não tem uma esperança, uma expectativa em Cristo Jesus futura, a sua vida não será um lucro. Se a sua esperança não está em Cristo, se o seu morrer futuro não estiver em Cristo, essa esperança de um dia estar para sempre com o Senhor, a maneira que você vive no tempo presente, não será um lucro em sua vida. O seu presente, o hoje, o aqui, o agora, ele precisa ser um lucro. A Bíblia nos ensina a nós vivermos melhor, a decidir melhor, a olharmos para frente e não estar vendo morte, mas estar vendo vida, porque a nossa esperança em Deus é vida, a nossa perspectiva em Deus é eterna. Quanto a nossa perspectiva da eternidade existe em nosso coração, quando a nossa vida existe exatamente esse desejo pela eternidade, isso muda completamente a nossa maneira de viver, isso muda completamente a nossa vida. Nós não fomos criados para desistir, nós não fomos criados para dar errado. A nossa vida foi criada para dar certo. Nós somos criados para dar certo. A nossa vida em Deus, ela vai dar certo. Agora precisamos viver corajosamente. Nós precisamos vencer o medo. Viver com esperança. Viver com alegria. Viver com fé. Viver olhando para Jesus. E tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Por mim. Precisamos resolver a nossa vida com o nosso passado e com o nosso futuro, para que nós possamos viver hoje como presente de Deus. Salmos 37, 5 diz: entrega o pão ao Senhor, confia nele, por mais que fará. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai, no maravilhoso de Deus, no nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço por nessa noite, Deus.
conceder esse privilégio de estar aqui louvando e dizendo que você é maravilhoso. Ó Deus, que a tua palavra encontre guarida em cada coração. Ó Deus, trazendo salvação, trazendo vida, trazendo restauração. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Desde já, quero agradecer assim a todos que estiveram aqui conosco, e aqueles que estiveram aqui conosco, aqueles também que nos acompanharam nas redes sociais, agora ou em outro momento.